Antes de começarmos, eu quis trazer o texto ansiedade, né? Ansiedade não, mas paz. Porque ansiedade é um mal que tem atingido, né, todos nós de uma forma muito forte, né? E a gente vai ver que Jesus e Paulo já trabalhava, né, já trazia um remédio, né, para ajudar a gente passar por essa ansiedade. Ok, queridos? Eu quero declarar aqui para vocês que eu vou estar trazendo um tema simples, né, para a gente meditar. Não vou esgotar o assunto sobre ansiedade, tá? Mas é de uma forma não leviana, mas com bastante seriedade, tá, gente? E de uma forma bastante simples, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, tá bom? E eu gostaria também de falar para vocês que eu não sou contra os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os remédios, né, que são para tratar a ansiedade, tá? Eu creio que Deus usa tudo isso, né, para aliviar o sofrimento do ser humano. Amém? Então, vamos orar antes de começar. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje na Tua casa. Senhor, queremos declarar que nós necessitamos de Ti, que nós precisamos do Teu Espírito Santo, que Ele possa vir, Senhor, de uma forma tremenda nesta manhã. A Tua palavra fala que a Sua palavra não volta vazia, mas que ela faz aquilo que Tu apraz. Senhor, por isso nós te pedimos hoje que a Tua palavra venha e encontre os nossos corações, nos dê revelação da Tua palavra, Senhor, nos dê revelação de Ti mesmo. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença e do Teu poder, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos lá, então, gente. A gente vai basear o nosso estudo em Filipenses, tá? 4, de 6 a 9. Está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ansiedade, irmãos, ela é uma doença muito perigosa. Ela é considerada a maior doença do século. E é visto por alguns estudiosos como a mãe da neurose, e ela atinge a todos. A ansiedade, vamos ver o que ela significa, né? Na língua grega, ela significa estrangulamento. Né? Por exemplo, quando uma pessoa ela se enforca, o que acontece, né? São duas forças contrárias, uma que puxa para cima e outra que puxa para baixo, e há um estrangulamento no pescoço, que falta o que? Ar, e ela morre asfixiada. E a ansiedade, eles consideram esse sentimento de ansiedade mais ou menos isso, ok? Há muitas pessoas asfixiadas pela ansiedade, que vivem atormentadas, né? Sem paz e sem descanso da alma. A ansiedade é o quê? É você ocupar com um problema de amanhã. É você viver o excesso de amanhã, né? Ela vai ser
ela é uma preocupação exagerada e muitas vezes de algo que não acontece. Ela rasga você, certo? Então, é sofrer, né, antecipadamente e deixar de viver de forma plena hoje. Então, isso é considerado a ansiedade. Quais são as causas da ansiedade? A gente vai ver que nós vamos estudar a fraqueza, as circunstâncias adversas, os relacionamentos turbulentos e o cuidado com as coisas materiais. E muitas outras causas poderiam a gente citar aqui. Com certeza, né, você pode ter alguma coisa que provoque em você uma ansiedade que não está aqui citado, né? A fraqueza. A Bíblia fala que nós somos frágeis. Ela até compara a gente com uma erva, né, que hoje nasce e amanhã já não aparece mais. Então, essa fragilidade, muitas vezes, ela coloca em nós o quê? Medo. Medo da morte, medo da doença, medo de não casarmos, medo de perdermos alguém, né, que a gente gosta, medo de perder o emprego. Então, tudo isso e muito mais outras coisas vai gerar em nós a ansiedade. As circunstâncias adversas. Essa nós temos muitas, né? E tivemos bastante em 2020, né? Não conhecemos o futuro, queridos, e nem administramos as circunstâncias à nossa volta. Quem imaginou, né, todo mundo, na passagem do ano de 2019 para 2020, esperava que fosse um ano próspero, né, de muitas coisas boas. E, pelo contrário, né, tivemos uma surpresa muito grande, não para melhor, mas para pior às vezes, né? Perdemos muita gente, ficamos distante daquelas pessoas que a gente amava, muita gente perdeu o emprego. Então, tudo isso, gente, acarreta em nós ansiedades, né? Vamos ver. Paulo, essa carta de Filipenses, onde está inserido esse versículo, eles consideram uma carta de alegria, né? Paulo escreve essa carta e ele fala o seguinte: ele foi com grande expectativa para Roma. E quando ele chegou em Roma, estava preso, né? E o que? Esperava a morte. Então, se ele não tivesse muito cuidado, aquela circunstância adversa poderia ter tirado dele a alegria, tirado dele a paz, a serenidade espiritual, mas ele não olhou as circunstâncias. Ele olhou a circunstância como? Na perspectiva da soberania de Deus. E disse, quero que vocês entendam isso. Lá em Filipenses 1... Deixa eu ver aqui, gente. Só um pouquinho. Lá em Filipenses 1, 13, 14, Paulo vai falar: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, mesmo na situação mais adversa de Paulo, Deus estava no controle, Deus cumpriu a sua agenda positiva, o seu reino. E é exatamente isso que Paulo quer nos ensinar. Amém? A terceira causa pode ser os relacionamentos turbulentos, né? As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas. Isso gera angústia na nossa alma. Quando a gente tem um relacionamento que a gente é estável, bonito, harmonioso, saudável, quando se estressa, alguém que deve caminhar com você e caminha contra você. Alguém que devia estar do seu lado e está contra você. Alguém que devia encorajar você e critica você. Então, quando você espera, né, algo de alguém,
ou quando alguém espera algo de nós e que nós não podemos corresponder, isso gera em nós ansiedade. No nosso meio, há partidarismo, há grupos, há gente que busca holofotes, pessoas que só pensam nelas mesmas, egoístas, e a lista poderia crescer, né? Essa dificuldade de relacionamentos gera em nós angústia, estresse, gera o quê? Ansiedade no nosso coração. Às vezes você está nutrindo alguma ponta de mágoa ou ressentimento por alguém, e isto azeda a sua alma, aflige o seu coração. Isto rouba a sua paz. Isto produz em você o quê? Ansiedade, né? Por isso que a Bíblia fala, longe de vós toda ira, toda amargura. E a quarta causa, né? E a gente poderia pôr muito mais, mas eu vou parar por aqui. O cuidado com as coisas materiais. Ficamos ansiosos acerca do que havemos de comer, de beber, de vestir, né? E a preocupação com as coisas materiais nos consome e torna o nosso futuro sombrio. E Jesus, olha só, 2020 anos atrás, Jesus já falou isso, né? Já prevenindo que isso poderia acontecer. Imagina este ano, o tanto de gente que ficou sem trabalho, quebraram, fecharam as portas, né? E Jesus já falou isso lá, olha, por isso vos digo, Mateus 6, no Sermão do Monte, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, mas quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus já estava aqui ensinando, né, que a gente não precisa preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje já tem problemas que você pode e deve resolver, né? Então, se você tem a capacidade de viver só um dia, como o maná no deserto. O maná no deserto, você não podia recolher para uma semana ou para 2 dias. Você tinha que recolher por um dia só. Porque se você recolhesse para o outro dia, o que aconteceria? O maná ia apodrecer. Amém, queridos? Então, vamos ver a natureza da ansiedade, né? Qual que é a ansiedade, se ela é boa, né? Então, a natureza da ansiedade, ela é inútil, ela é prejudicial, ela é sinal de incredulidade e ela é falta de fé no Deus da provisão, ok? Nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma delas. A ansiedade, ela é inútil. Por quê? Nós não poderemos alterar as circunstâncias pelo fato de ficarmos ansiosos. Na verdade, por mais ansiosos que estejamos, a gente não vai poder acrescentar nenhum dia sequer
na nossa vida. Né? Então, olha o tanto que isso é importante. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda na resolução do problema, né? A ansiedade, o que ela acontece? Ela drena as suas forças. Ela rouba a sua vitalidade e tira os nossos olhos daquele que está no controle da situação. Então, por isso que ela é inútil. Né? Então, que em vez dela te dar força para resolver, ela vai tirar a força sua para resolver o problema. Ela é prejudicial, pois em vez de nos ajudar a resolver os possíveis problemas do amanhã, ela nos enfraquece para enfrentar os problemas de hoje. Uma vez que se ocupar de um problema antes de chegar, você vai sofrer o quê? 2 vezes. Né? O problema nem chegou, você está sofrendo. E se o problema chegar, você vai o quê? Sofrer de novo. Então, não compensa a ansiedade. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer. Então, você sofreu o quê? Inutilmente. Jesus disse que deveríamos observar as aves dos céus, que mesmo não semeando, nem colhendo, Deus alimenta. Davi falou lá no Salmo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente a mendigar o pão. Né? Então, não precisa ter medo. Também nos ensinou a observar os lírios do campo, pois nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu de uma forma tão garbosa como eles. Nós não valemos mais do que os pássaros e as plantas? Você já pensou nisso no seu momento de desespero? Senhor, será que eu não tenho mais valor do que as plantas e do que os pássaros, que sou criado à imagem e semelhança de Deus? Isso é muito importante você lembrar quando você estiver passando por ansiedade. Vamos ver agora, a ansiedade é o quê? Ela é sinal de incredulidade, né? Nós vamos ver que a ansiedade ela pode ser uma doença, né? Que falta alguma substância química no corpo, mas que ela também é um pecado. Por quê? Porque ele é sinal de incredulidade. Pois aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com o que vão comer, com o que vão beber ou o que vão vestir. Nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos são acrescentadas. Nós ficamos ansiosos, irmãos, porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Nós ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação, em vez de depositarmos aos pés do Senhor as nossas causas. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos da fidelidade de Deus e pensamos que podemos administrar a nossa própria vida. Nós ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza de Deus que temos e nem nos dispomos a colocar em suas mãos nossos medos e necessidades por meio da oração, da súplica e das ações de graça. Ok? Vamos ver lá, então. Ansiedade é falta de fé no Deus da providência. Essa ansiedade é um sintoma claro que, nesse momento, nós tiramos os olhos de Deus, que está no controle da situação, que está com as rédeas da nossa vida, em suas poderosas mãos, e tomamos isso para nós mesmos. Nós achamos que podemos solucionar aqueles problemas que estão muito além da nossa capacidade, né? Por isso disse que os gentios é que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas as coisas.
Então, se você conhece a Deus, se você conhece a proteção de Deus, né, não tem motivos para ficarmos tão desesperados. Quando eu fico ansioso, eu estou dizendo o seguinte: eu não acredito que Deus é suficientemente poderoso ou suficientemente bom para cuidar da minha vida. Não andeis ansiosos por nada. Paulo e Jesus falou e fala para você e para mim que nós não devemos ficar ansiosos por nada. Nenhum motivo, por mais pequeno ou mais gigantesco que seja, pode tirar a minha paz, pode gerar em mim ansiedade. Ok? Vamos ver agora qual que foi o remédio para a ansiedade, né? Então, Paulo vai dar para nós aí um remédio para a ansiedade. O apóstolo diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E em seguida, ele dá um remédio para a cura da ansiedade. Ele fala que nós devemos orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. Vamos estudar agora orar corretamente. Vamos repetir: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. Paulo falou 3 coisas. A oração é o antídoto contra a ansiedade. Vamos ver lá. Mas que oração? Você pode perguntar, né, Coralie? Que oração é essa? O que é oração? A oração, gente, ela é uma palavra genérica. Mas aqui, na língua grega, neste texto que nós vimos, significa adoração. Qual a diferença entre adorar a Deus e suplicar a Deus? Qual a diferença de orar a Deus e dar graças a Deus? Devemos enfrentar a ansiedade com adoração, petição e ações de graça. O que é adorar, gente? Adorar a Deus é proclamar quem Deus é. Adorar a Deus é proclamar quem Deus é. Petição é pedir a Deus, é confiar no que Deus dá. Pedir a Deus é confiar no que Deus dá. E ações de graça é dar graças a Deus, é anunciar o que Deus faz. Então você pode perguntar para mim: se eu adoro a Deus por quem Deus é, então eu preciso fazer uma pergunta: mas quem é Deus? Mas quem é Deus? Vamos pensar um pouquinho em Deus. Deus tem atributos que só Ele tem e atributos que Ele partilha conosco. Chamamos isso de atributos incomunicáveis e de atributos comunicáveis. Deus é imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente e soberano. Nenhum ser, nem anjos, nem homens têm esses atributos de Deus. Quão grande é o seu Deus? Aí eu pergunto para você: quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quão presente Ele está na sua vida? E quanto Ele conhece da sua vida? Quão comprometido Ele está em cuidar de você, em amar você, em sustentar você, em perdoar você, em salvar você e em prover sustento para você. Quão grande é o seu Deus? Quando você para pensar, quando você adora a Deus, você está trazendo em sua memória quão grande e majestoso é o seu Deus. Isso já é um antídoto contra a ansiedade. Em vez de você pensar no seu problema,
você começa a pensar em quem Deus é. Quem é Deus? Né? Quando você pensa nas grandes obras de Deus, como Ele do nada criou o universo, e até hoje nem você, nem eu, nenhum cientista sabe a grandeza total do universo. Tão grande, tão vasto, tão sublime, tão fantástico, que Deus trouxe à existência o universo. Ele é suficientemente poderoso para cuidar de sua vida e da minha. Esse Deus que nós chamamos de Pai, Pai de toda consolação, a gente fala isso sempre, Ele é suficientemente bom para cuidar de nossas vidas. Então, essa é orar. Então, o que é orar, gente? É adorar, pedir, né? E dar graças a Deus. Eu gosto de lembrar muito desse versículo que a gente tem que colocar em prática. Quando Jesus morreu lá na cruz, o que aconteceu? O véu rasgou. O véu rasgando, queridos, nós temos livre acesso ao Pai, a qualquer hora. Para quê? Para nós acharmos misericórdia e ajuda na hora que nós precisamos, né? Olha, a gente fala, o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu vivi muito esse versículo esse ano, né? E ele é socorro. A gente não faz força, vem dele, vem dele. Então a gente precisa pôr em prática a palavra de Deus em nossa vida. Depois Paulo fala pensar corretamente. Eu achei muito interessante que às vezes a gente fala muito esse versículo, mas não liga com ansiedade, né? E está junto, né? Porque a gente tem, a ansiedade é um pensamento errado. Vamos ver lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem algum pensamento negativo aqui, gente? Não tem. O que a Bíblia fala que o que rege no mundo não é o Espírito de Deus. Concorda comigo? O que rege no mundo é um espírito extremamente negativo. E a mídia bate muito feio. Por que a mídia bate feio? Porque ela quer sua mente. Ela quer que você pense negativamente para ter frutos negativos, né? Então, por isso, a sua mente ela é poderosa. Você tem que tomar cuidado, nós vamos ver aqui, a nossa vida ela é feita daquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Porque o que eu sinto, às vezes a gente pergunta, por que eu sinto o que eu sinto, né? E por que eu faço o que eu faço? O que gera o sentimento é o comportamento. Se você está fazendo coisa errada, pode ter certeza que vai sentir mal mesmo. E se você estiver fazendo coisa errada e não estiver sentindo mais nada, piora a situação, porque você está começando a cauterizar a sua consciência. O que significa isso? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? E o que governa a sua vida? Quais são as verdades que norteiam o seu comportamento? Eu resolvo meu problema de ansiedade quando eu mudo os meus valores, os meus princípios, os meus conceitos e alimento a minha mente com o que está escrito. Isso é fundamental, queridos. Tudo que é verdadeiro, então ponha na sua mente o que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, então não ponha coisa suja na sua mente. Tudo que é justo, então não ponha coisa injusta na sua mente. Tudo que é puro, não alimenta a sua mente com sujeira.
tudo que é amável. Não alimenta sua mente com coisa que é ruim, que machuca, que fere as pessoas. Tudo que é de boa fama, não põe a sua mente no que é má fama. Não alimente a sua mente com coisas ruins. Então, veja o que você está vendo. Veja o que você está ouvindo. E veja onde você está indo. Porque essas coisas vão alimentar a sua mente. Porque aquilo que entra pelos seus olhos, que entra pelos seus ouvidos, que entra pelos seus sentidos, vão alojar na sua mente. E você vai ser um produto daquilo que você tem na mente. O que Jesus falou, né? Que aquilo que entra no homem não contamina o homem, mas o que sai é que contamina o homem. Tá, gente? A Bíblia fala que a sua boca fala do que o que está cheio, o seu coração. Então você precisa tomar cuidado com a sua mente. Ela é muito poderosa e ela é uma luta, né, entre o mal e o bem, ok? A ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso devemos disciplinar a nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Quando a nossa mente é regida pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para ansiedade. Porém, quando tiramos os olhos de Deus e colocamos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dúvida. A maioria dos nossos problemas decorre do fato de não conhecermos suficientemente a Deus. Nós não conhecemos Deus direito, né? O profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, gente, precisamos tomar cuidado, né, no que pensamos, tá? Precisamos tomar cuidado com o que nós enxergamos. Eu conheci um médico que ele falou para mim assim, olha, eu preciso ir para o Rio de Janeiro, fazer mestrado, doutorado, só que eu tenho tanto medo, porque eu assisto o jornal, e o jornal fala tanto do Rio de Janeiro, que eu quase não consigo ir. Aí sabe o que ele fez, gente? Parou de assistir o jornal, e ele conseguiu poder ir lá no Rio de Janeiro, né, para fazer o curso dele. Então, você precisa tomar cuidado com o que você vê, com o que você ouve, né? Para você alimentar sua mente com o que é bom. Agir corretamente, né? Então, Paulo você precisa orar corretamente, pensar corretamente e agora agir corretamente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Não basta orar, pensar, é preciso agir. Você não é o que você sente. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Não podemos ser meros ouvintes. Devemos ser praticantes, né? Então tem aquela passagem que aquele que ouve as palavras do Senhor construiu a sua casa, né? Você pode construir sua casa na areia ou na montanha, na rocha, né? Então você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus aqui, mas se você não praticar, é como se você construiu o quê? A sua casa na areia. Quando veio o vento, a chuva, a tempestade, o que aconteceu, gente? A casa caiu. Mas se você ouve a palavra, guarda, pratica, quando vier a tempestade, porque virá? Quando vier a chuva, vai bater com força na sua casa, mas você não vai cair. Você vai ficar firme, vai permanecer inabalável até a chuva passar, até a tempestade passar. Você ficou firme ali. Por quê? Você ouviu e praticou. Amém? Quando a paz de Deus chega, gente, olha só. Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota a cura para a ansiedade. E o que acontece lá nesse versículo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora. Vamos ver, a palavra guardará, na língua grega, significa montar guarda, montar sentinela, sentinela na sua mente e sentinela no seu coração, né? De tal forma que a ansiedade não pode mais entrar. Essa paz de Deus não é ausência de problemas, por isso ela excede a todo entendimento. Você está lá naquela turbulência violenta e a paz de Deus está guardando seu coração e a sua mente. Isso excede todo entendimento, né? Porque ela está ali te guardando. Ela está presente mesmo. Ela nos dá serenidade, não porque o problema inexiste, mas porque sabemos que Deus está no controle da situação. Nós sabemos que Deus é que está no controle da situação. Olha só o que está escrito. Eu não gostava desse salmo que eu vou ler aqui para vocês, não. Hoje eu gosto e entendo. Ele fala assim, ó, ele não tem medo de receber más notícias. Eu pensava, eu prefiro receber boas notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados. Olha só que palavra. Será que essa palavra hoje está no meu coração com alegria? Porque antes falava, essa não quero não. Senhor, eu quero é boas notícias, né? Mas boas notícias e más notícias é a mesma coisa, meus irmãos. Sabe por quê? Nós temos um Deus que nos protege, como a menina dos seus olhos, né? Em qualquer situação, nós podemos estar o quê? Seguros, confiantes que Deus está no controle. E só Ele está no controle. Nós não temos esse controle, porque quando a gente pega esse controle para nós, aí sim, a ansiedade bate feio. Amém? Vamos ver lá. Ainda que eu andasse, olha só esse, o Flavinho cantou, né? Eu achei muito legal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? A vara para me corrigir, a vara para me exortar, mas o teu cajado para me consolar, né? E para me proteger. A paz de Deus monte sentinela ao redor do nosso coração e da nossa mente e protege os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, tirando os nossos olhos do fragor da tempestade. Mas aquele que caminha sobre a tempestade, você vai colocar os seus olhos em Jesus, que caminha sobre as tempestades para acalmá-las e nos conduzir a salvo ao nosso porto seguro. Nosso coração, irmãos, é um território que jamais fica vazio. Ele está sempre cheio de alguma coisa. Ele será povoado pela ansiedade ou é repleto de paz. Se tentarmos atrair para nós todo o cuidado da nossa vida, seremos vencidos pela ansiedade. Mas se depositarmos aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, seremos inundados pela paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento. A ansiedade, ela é uma doença, eu já falei, né? E um pecado. Para a doença tem cura e para o pecado tem perdão. Não precisamos viver estrangulados hoje, sufocados pelo medo do amanhã. O amanhã pode não acontecer e você pode ter perdido hoje. Podemos experimentar o melhor de Deus hoje, sabendo que o futuro nos reserva bênçãos ainda maiores. Então você pode ser feliz hoje, meu irmão. Não espera amanhã para ser feliz, não. Você pode viver o melhor de Deus hoje, né? Nessa tempestade, nesse sufoco. Você pode estar sendo feliz, tendo paz, serenidade. Podemos experimentar o melhor de Deus, sempre. Olha só, porque Deus fala, eu bem sei que pensamentos que tenham a vosso respeito.
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim você espera? Né? Que fim você espera? Né? Você espera, e nós esperamos sair vivos em 2020, não? Né? E Deus nos deu, amém? Por isso, Deus nos deu, né? Estamos vivos em 2021. Para quê? Para proclamar a glória do Senhor, para proclamar que o nosso Deus vive e controla todas as coisas, para proclamar que Deus nos guarda em grande tempestade, para proclamar que nós temos a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. E aí a Bíblia fala, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Amém, Senhor? Vamos lá. Nossa vida, ela não é um barco à deriva no mar da vida, mas um nau governado pelo Senhor, que mesmo navegando por águas revoltas e assoladas por tempestade, chegará salva e segura no porto destinado por Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A ansiedade, queridos, estou terminando já, ela só perde seu poder em nossa vida quando encontramos alívio para a nossa consciência no perdão divino com respeito ao passado. Então, quando você entregou Jesus, né? Quando você entregou sua vida ao Senhor, Deus apagou todos os seus pecados, Deus perdoou todos eles, né? E você encontrou paz com Deus. Quando desfrutamos da paz de Deus em nossa alma, com respeito ao presente, né? Nós temos a paz de Deus. A paz com Deus é uma coisa, e a paz de Deus é outra. A paz com Deus é quando Deus fez, né, quando Jesus morreu na cruz, e Ele veio reconciliar você para Deus. Aí você tem paz com Deus. E a paz de Deus, querida, é quando você tem intimidade com o Senhor. Quando você busca o Senhor, quando você adora o Senhor, quando você está aos pés do Senhor, você tem paz de Deus. Amém? E quando mantemos a nossa vida, viva a esperança em Cristo com respeito ao futuro. Jesus voltará, né? E Ele deixou bem claro, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Deus há muitas moradas, e eu voltarei para buscá-los. Amém? Então, quando a gente sabe disso, há paz no nosso coração. Quando a paz de Deus chega, queridos, a ansiedade precisa ir embora, tá? Então, que a ansiedade, o meu desejo é que a ansiedade não encontre lugar no seu coração, mas sim a paz de Deus. Amém.